Senhor Jesus, crianças, tudo bem com vocês? Estou muito feliz por estar aqui com vocês para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e hoje a lição de número 2. Estamos aqui aprendendo, sobre como tudo começou, o começo de todas as coisas. Na aula passada nós aprendemos como Deus criou o mundo e hoje nós vamos aprender sobre mais uma coisa, a primeira coisa que aconteceu aqui nesse mundo. Embora não seja uma coisa boa, é uma coisa negativa que aconteceu pela primeira vez, que trouxe consequência até o dia que hoje nós estamos vivendo aqui. Então, a lição de número 2 vai trazer por título o primeiro pecado. Sim, infelizmente, como iniciou o pecado aqui nesse mundo tão lindo que o nosso Deus criou, mas infelizmente o pecado ele entrou no mundo e nós vamos aprender como isso aconteceu. E essa parte da lição que nós estamos aprendendo está no livro de Gênesis, no capítulo 2 e no capítulo 3. Então você vai poder depois ler aí na sua Bíblia, com mais detalhes, como aconteceu tudo isso que nós iremos aprender, como o pecado entrou no mundo. E, consequentemente, com a entrada do pecado, entrou a morte. Então, isso vai gerar para nós o quê? Tristeza, O pecado, ele veio para destruir tudo aquilo que Deus fez tão perfeito. O pecado, ele entra agora e ele vai causar uma grande destruição, uma grande tristeza entre a humanidade. Então, que você possa nesse dia entender o que é o pecado e que você possa permitir que o Senhor Jesus, entre na sua vida e te livre de todo o pecado, de tudo aquilo que é ruim, porque Jesus, olha, quando ele entra no nosso coração, a tristeza do pecado, ela sai da nossa vida e a alegria da salvação, ela entra e nós vamos aqui, então, produzir frutos bons diante de um mundo tão terrível que nós estamos vivendo. Então, ainda há esperança, ainda há solução para isso que nós estamos enfrentando nesse mundo. A solução é Jesus. A nossa esperança é permanecer fiel a Deus aqui nessa terra para alcançar a vida eterna ao seu lado. Amém, crianças? Então, abra o seu coraçãozinho para você aprender mais um pouquinho sobre como nos manter fiéis neste mundo aqui, fazendo a vontade de Deus, diante de um mundo de pecado, nós nos mantermos fiéis a Deus. Amém? Então vamos começar a nossa aula fazendo a nossa oração? Feche o seu olhinho e repita comigo esta oração. Senhor Jesus, muito obrigada, porque o Senhor veio aqui a este mundo para me livrar de todo o mal, de todo o pecado. Me ajude a permanecer fiel a Ti, para que eu possa alcançar a vida eterna ao Teu lado. Me ajude a minha casa, a minha família. Abra o meu coração para que eu possa receber a Tua palavra. No Teu nome eu agradeço. Amém. Amém, crianças? Então, abre os seus olhinhos, abre o seu coração e vamos aprender mais um pouquinho sobre o nosso Deus. E eu já quero começar cantando com vocês. Vamos cantar o Cântico de Boas-Vindas? Você é bem-vindo aqui na nossa segunda aula. Então, você que está aqui pela primeira vez, você que veio na aula passada, você que mudou de sala, Porque no trimestre passado você estava na sala de 5 e 6, agora você já está na sala de 7 e 8. Então você é muito bem-vindo aqui com a tia Giz, amém? Então vamos lá cantar esse cântico? Vamos lá assim, Boas-vindas, bem-vindos, são boas-vindas para vocês. Aleluia, boas-vindas, bem-vindos, sim, venham, venham outra vez. Agora a gente vai cantar fazendo o gesto, que é assim, Boas-vindas, bem-vindos, são boas-vindas para vocês. Aleluia, boas-vindas, bem-vindos, sim, venham, venham outra vez.
Então, vocês são muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E o objetivo desta aula é mostrar para você, criança, que o pecado nos afasta de Deus e nos impede de desfrutar das maravilhas que Ele tem para nós. Então, o pecado, quando ele entra na sua vida, ele te deixa triste, ele te deixa desanimado, ele te deixa sem disposição, ele te deixa com raiva. O pecado, ele entra na vida do ser humano para trazer destruição, para trazer maldade. E isso vai fazendo com que nós vamos nos afastando de Deus e nós vamos também nos afastando daquilo que Ele tem, das maravilhas que Ele tem para nós. Então, não permita. Se acontecer de você ser tentado em fazer algo que possa te afastar do amor do nosso Deus, que possa contaminar a sua comunhão com Deus, você vai poder dizer não ao pecado e sim para o nosso Deus. Vamos dizer aqui comigo? Eu vou falar e vocês vão repetir. Eu vou dizer não ao pecado. Eu vou dizer sim para Deus. Glória a Deus. Nós vamos dizer sim para o nosso Deus. E o ponto central: a desobediência nos afasta de Deus e gera morte. Então, que você venha se manter uma criança fiel a Deus, uma criança obediente a Deus. E você sendo obediente a Deus, você vai sentir o desejo de obedecer o papai, de obedecer a mamãe, de obedecer as pessoas que estão ao seu redor, de obedecer lá na escola. Sim, dentro de sala de aula, você precisa ser uma criança obediente. Você vai sentir o desejo de obedecer na escola dominical, aonde você estiver. Você vai sentir o desejo de ser uma criança obediente, que as pessoas olhem para você e sinta prazer de estar na sua presença. Então, isso é a obediência. Agora, a desobediência nos afasta de Deus, traz consequências ruins, atitudes, comportamentos ruins e nos afasta das pessoas que a gente ama. E nós não queremos, né? Queremos estar bem pertinho de todas aquelas pessoas que a gente ama. Muito bem. E o versículo para nós memorizarmos se encontra aqui, olha, no livro de Romanos. Vamos achar aqui Romanos, capítulo 5, versículo 18, que diz assim, ó. Essa Bíblia tem a letra bem pequenininha. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo. Vamos ver aqui, me perdi. Aqui, ó. Mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Eu vou ler de novo porque eu me perdi aqui, ó. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Olha só que gostoso, né? Saber que por mais que o pecado entrou no mundo, Jesus, ele trouxe a salvação, o perdão do pecado. E hoje nós temos, né, o escape, né, uma ponte que nos leva a Deus, que é nós aceitarmos Jesus como o único e suficiente Salvador, ter a nossa salvação, para que nós possamos estar novamente ligados com o nosso Deus. Então vamos falar o nosso versículo? Vamos falar memória em ação juntos e depois o versículo eu falo e vocês repetem. Vamos lá? 1, 2, 3. Memória em ação. Um só pecado condenou todos os seres humanos. Romanos, capítulo 5, versículo 18, parte A. Vamos fazer o gesto? Olha aqui, ó. Um só pecado condenou todos os seres humanos. Romanos, capítulo 5, versículo 18, parte A.
Então, olha, não foi assim vários pecados que entrou no mundo que condenou só algumas pessoas. Não. Um só pecado condenou todos os seres humanos. Então, a partir de hoje, todas as pessoas que nascem, já nascem com a sua natureza pecaminosa, já nascem em um mundo de pecado. Então, todos nós, né, na iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Então, este é um Salmos. Então, tudo neste mundo é pecado, né? Tudo aquilo que fazemos que desagrada a Deus, tudo aquilo que pensamos, que olhamos, que falamos, que desejamos, que desagrada a Deus, é pecado. Você pegar aquilo que não é seu, você querer aquilo que não é seu, você ter ciúmes, inveja, tudo isso é pecado e vai nos afastando do grande amor do nosso Deus. Então precisamos tomar cuidado que muitas atitudes dos seres humanos pode sim ser pecado e prejudicar a minha vida, prejudicar a sua vida. Coisas que você olha na televisão, coisas que você olha no celular, pode fazer com que isso vá entrando no seu coração, se tornando pecado, criando raiz, e quando vê, você já não consegue mais. Então você já fala para o Senhor, Senhor, repreende todo mal, toda seta do inimigo, porque eu quero ser fiel a Ti. Amém? É muito bom nós sermos fiéis ao nosso Deus. Então vamos falar mais uma vez, ó. Um só pecado condenou todos os seres humanos. Romanos, capítulo 5, versículo 18, parte A. Amém? Então, que você possa guardar aí no seu coração que o pecado, ele nos afasta do grande amor do nosso Deus. Então, hoje, olha aqui, vamos cantar esse cântico aqui, para nós começarmos a nossa aula. Depois eu vou cantar um outro no final. Olha aqui, ó, que nós temos que escutar o que o Senhor nos diz, porque Ele vai nos defender de todo mal. Olha aqui, ó. Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer. Passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Então, temos que ser obedientes para Ele nos defender de tudo aquilo de ruim que vier na nossa vida. Vamos lá? Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer. Passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Muito bem, que você possa escutar o que eu estou falando aqui para você, porque é a palavra do nosso Deus, que você possa marchar nesse mundo e você ser um vencedor em nome do Senhor Jesus. Vocês se lembram, né, da semana passada, que eu falei aqui para vocês sobre como tudo começou aqui no mundo? Como foi a criação do nosso Deus? Deus, ele criou um mundo perfeito, crianças. Ele criou o dia e a noite. Ele dividiu o céu e o mar. Ele dividiu o mar e a terra seca. Colocou vegetais, frutas, verduras, plantas na terra seca. Ele criou os luminares, ele criou o sol, ele criou a lua, as estrelas. O nosso Deus, ele criou os animais aquáticos, ele criou, né, as aves que ele enfeitou o céu. O nosso Deus, ele criou todos os animais, macho e fêmea, e mandou que produzisse ali, que os animais começassem a ter os seus filhotes. E o nosso Deus, ele criou a maior obra da criação, que foi Adão e Eva, o primeiro homem, a primeira mulher. Então, esse foi o jardim do Éden, o jardim que Deus criou para que o homem pudesse viver. Então, o jardim que Deus criou se chama Jardim do Éden. E ele colocou Adão e Eva para viver ali no jardim,
para que Adão desse nome a todos os animais e eles vivessem ali em harmonia com Deus, com a natureza, com a criação do nosso Deus. E todas as tardes, crianças, Deus descia ali no jardim para conversar com Adão e Eva. Mas Deus, ele deu uma ordem para Adão. Ele disse assim: Adão, de toda a árvore do jardim, você vai poder comer do fruto, os legumes, as verduras, tudo você vai poder se alimentar. Mas existe uma árvore ali no jardim que você não pode tocar. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você tocar nessa árvore, certamente você morrerá. Então, era fácil viver ali no jardim, acredito eu, porque Adão, ele podia comer de tudo. Só não comer de uma árvore, viu? Tinha tantas outras coisas, tantos outros frutos saborosos, né? Tantas outras espécies de frutas, legumes para ele comer ali, que ele não se incomodava de deixar aquela única árvore que era para que ele não tocasse, que foi uma ordem do nosso Deus. Deus não disse assim: se um dia ou outro você quiser tocar, você pode tocar, você pode comer. Não, Deus disse: desta árvore você não pode comer. Deus deu uma ordem, e ordens são para ser executadas. Se você é uma criança de bem, uma criança obediente, você tem facilidade de cumprir ordens. Mas se você é uma criança que é desobediente, não respeita as pessoas, quando alguém te der uma ordem, você vai fazer assim: não vou obedecer. E aí você vai fazer coisas que desagradam a Deus e as pessoas que estão ao seu lado. E ali então, Adão tinha essa ordem e era para ele obedecer. Né? Vamos falar aqui comigo, obedecer. Era para ele ter obedecido. Mas o que aconteceu? Enquanto Adão e Eva estavam ali no jardim, vamos colocar as figuras aqui, ó. Enquanto Adão e Eva estavam vivendo ali naquele jardim que Deus tinha criado ali para que ele pudesse viver junto com Eva e junto ali com os animais, Adão vivia uma vida feliz, né? Uma vida aconchegante ali, Deus visitando Adão. Era para ter sido uma vida, assim, vamos dizer, fantástica. Uma vida maravilhosa. Uma vida de total comunhão com Deus, porque Adão cuidava ali da terra, mas Deus era quem fazia crescer, né? Acredito que as árvores davam seus frutos na estação certa e Adão não tinha tanto trabalho. Porque Deus estava ali, era Deus que estava cuidando, né, daquele jardim que Deus criou para que Adão e Eva vivessem. Mas, crianças, infelizmente, algo ruim aconteceu. Olha aqui, ó, o mundo que Deus criou era um mundo, feliz, um mundo alegre, um mundo em que tinha paz, que tinha alegria, as pessoas não choravam, eles não sentiam tristeza, eles não... era muito bom viver ali no jardim, porque ele tinha quem? A presença do nosso Deus ali no jardim do Éden. Mas o que aconteceu? Infelizmente, algo de ruim aconteceu. A Bíblia fala para nós que um dia Eva, ela estava caminhando ali pelo jardim e a serpente, que era o animal, né, muito inteligente, e a serpente começou ali a conversar com Eva. E ela disse assim para Eva: é verdade que Deus disse para você que você não pode comer das árvores do jardim? Aí Eva disse: não, Deus disse que nós não podemos comer somente de uma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí, porque se nós comermos, nós iremos morrer. Aí a serpente, muito astuta, né, querendo fazer tudo o contrário do que Deus tinha dito para Eva,
Então ela disse assim: não, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não irá morrer. Você vai se tornar igual a Deus. Você vai ser inteligente igual a Deus. Você vai saber as coisas igual Deus sabe. Crianças, e isso não era verdade. O inimigo de Deus, ele tinha entrado na vida daquela serpente e a serpente começou a gerar dúvidas na vida de Eva, nos pensamentos de Eva, começou a deixar a ordem de Deus como se fosse mentira, como que se ela não valesse de nada. E ali então a serpente disse assim: come, você pode comer sim dessa fruta. E ali então Eva pegou aquele fruto e comeu. E quando Eva comeu daquele fruto, sabe o que Eva fez? Eva levou para Adão. E ela chegou ali para Adão e disse assim: olha, Adão, pode comer do fruto da árvore lá do conhecimento do bem e do mal. Olha, eu não morri, eu comi e não morri. Então, Adão, ele até disse, mas Deus disse para não comermos. Não, mas eu não morri, pode comer. E Adão foi então e comeu também daquele fruto que eles não poderiam ter comido, nem ter tocado. Então, eles desobedeceram a Deus. E quando eles comeram daquele fruto, crianças, eles olharam um para o outro e disseram assim: nossa, você está nu, você está sem roupa. Eles tiveram vergonha, um de olhar para o outro, porque os olhos deles foram abertos, né, para que eles se conhecessem um ao outro ali. E eles perceberam que eles estavam nus e com certeza já estavam tristes, porque eles tinham desobedecido uma ordem de Deus. Então eles pegaram folhas de figueira e eles cobriram o seu corpo. Eva cobriu o seu corpo, Adão cobriu o seu corpo e eles ficaram ali escondidos, porque estava se aproximando a hora de Deus ir ali para conversar com Adão e Eva. E quando então eles ouviram a voz de Deus, né? Acredito que Deus chegou e disse assim: Adão, Adão, onde que você está, Adão? E Adão e Eva estavam escondidos. Por quê? Porque eles sabiam que eles tinham feito algo de errado. Eles sabiam que tinham desobedecido a ordem de Deus. E eles então ficaram envergonhados e se esconderam de Deus. E quando isso aconteceu, crianças, quando Eva comeu o fruto, quando Adão comeu o fruto, que eles desobedeceram a ordem de Deus, ali naquele momento, o pecado entrou no mundo. Então, naquele momento, foi o primeiro pecado que aconteceu. Olha só, a desobediência. Uma atitude de desobediência trouxe consequência até o dia de hoje que nós estamos vivendo. Até o dia do futuro que o Senhor vier buscar a sua igreja. Enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, muitos e muitos pecados ainda irá acontecer. E nós teremos que enfrentar. E por isso que eu digo para você, vamos nos manter fiéis ao nosso Deus. Vamos nos manter fazendo a vontade de Deus. E quando aconteceu isso, olha aqui o que Deus fez. Deus então expulsou ali Adão e Eva do jardim do Éden. Eles tiveram que sair ali do jardim, por quê? Por causa do pecado que eles tinham feito, da desobediência. Eles não podiam mais ficar ali, naquele jardim. E com a desobediência, né, com aquela atitude, a morte entrou no mundo. Porque a partir daí, imagine só, Deus tirou eles ali do jardim, porque se eles comessem da árvore da vida, eles iriam viver eternamente no pecado. E Deus não queria isso. Deus, ele quer que eu e você possamos ter a oportunidade
de ter o seu pecado perdoado, que eu possa ter a oportunidade de ter o meu pecado perdoado. Então foi onde? Quando Deus expulsou Adão e Eva ali do jardim, que colocou anjos ali cercando o jardim, Deus disse para Adão, fez uma promessa, que da semente da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente e que uniria o homem novamente a Deus. E sabe quem é esse Salvador do mundo? Que já pisou na cabeça da serpente, já tomou a chave da morte e hoje ele traz para nós a salvação? Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. O pecado entrou no mundo, sim, com o pecado, a morte. Mas o nosso Senhor Jesus, ele veio aqui para nos trazer vida, porque ele quer que eu e você vamos um dia morar com ele ali no céu. Então, Jesus, ele veio aqui para perdoar os nossos pecados. Não permita que o pecado te separe desse grande lugar aqui, desse lindo lugar, desse maravilhoso lugar que Deus está preparando para nós. Faça hoje a petição de Jesus, perdoe os meus pecados. Eu quero te receber como meu único e suficiente Salvador, porque é isso que Jesus é, o meu Salvador, o seu Salvador. Jesus, ele derramou o seu sangue precioso ali na cruz. O sangue de Jesus é quem nos purifica de todo pecado. Jesus, ele não ficou morto, crianças, ele ressuscitou e agora todos quanto aceitam Jesus como o único e suficiente Salvador, tem a sua vida transformada, tem o seu pecado perdoado. E olha, você vai poder falar sobre Jesus, o único caminho, a verdade e a vida. Então, que você possa levar para muitas e muitas pessoas a salvação que só existe no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos cantar esse cântico aqui, ó, que diz assim, ó. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E o seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna ganhei. Vamos mais uma vez? Deixa eu ver se tá certo agora, né? Vamos aqui, ó. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E o seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna ganhei. Muito bem! Que o Senhor Jesus continue te abençoando, que você possa, né, fazer a vontade de Deus aqui nessa terra, que você possa, né, ser fiel a Deus, porque o pecado entrou no mundo, teve consequências terríveis, Adão foi punido, Eva foi punida, a serpente foi punida por Deus, elas tiveram seu castigo e hoje a humanidade vive ainda a consequência desse pecado. Mas Jesus, ele já veio, ele já morreu, ele já ressuscitou e hoje todos quanto recebem têm a sua vida transformada e se manter fiel, vai um dia poder passar a eternidade ao lado dele ali no céu, com o nosso Deus Espírito Santo. Amém? Então, que você possa continuar fiel, olha aqui, ó, as suas ofertinhas, vindo para a casa do Senhor, fazendo as suas atividades, orando para aqueles que estão enfermos, né? Se fazendo fiel aqui nesse mundo. Feche os seus olhinhos e repita comigo esta oração. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor veio a este mundo para ser o meu Salvador. Me ajude a ser fiel a Ti, para que eu possa herdar a vida eterna. Cure todos os enfermos. Abençoe o nosso mundo.
Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Um grande abraço para você. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixe seu like, seu joinha, compartilhe com seus amiguinhos aí a nossa aula para que muitas crianças também venham ser abençoadas. Um grande abraço para você e eu espero você na nossa próxima aula.